Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais uma análise de livro e o livro da vez é Foi Assim Que Tudo Explodiu, do Arvin Ahmad. E ele é um livro super legal que foi enviado pelo Turista Literário em março de 2021, referente à caixinha de fevereiro de 2021. Como sempre, vou fazer uma análise do livro primeiro, sem spoilers, e depois eu falo os detalhes mais especificamente. Mas antes de começar a análise, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e dar o like nesse vídeo se você gostar. Falando um pouquinho, então, gente, sobre o livro. O livro, ele conta a história do Amir, que é um menino iraniano, e ele vive com o pai, a mãe e a irmã dele nos Estados Unidos. Ele estuda numa escola, eles recentemente se mudaram de outra parte dos Estados Unidos para aquela cidade, e eles se mudaram e começam numa escola nova, enfim. E ele já tem aquela percepção assim, nem vou me esforçar muito porque só tem mais um ano para me formar. Então ele não se esforça muito para fazer amigos, no geral. Lá nessa escola ele conhece duas pessoas chaves na história, o Jackson e o Jake. E o Ben também, mas assim, mais o Jake. O que acontece, gente? O Amir, ele é um menino que é gay e ele tem muito medo de se assumir pros pais dele e pra família dele. Porque ele acredita que pela cultura da família dele, eles não vão conseguir aceitar ele da forma que ele quer ser aceito. Então ele tem esse medo há muito tempo já na vida dele. E nessa escola ele conhece o Jackson e com o tempo a amizade dele com o Jackson acaba evoluindo ali para um romance, só que um romance às escondidas, porque o Jackson também não é assumido. Então eles se encontram no carro do Jackson, eles se encontram no cinema de outra cidade, eles vão se encontrando, vários encontros às escondidas. Mas o Amir ali, ele acaba meio que se apaixonando pelo Jackson, mas é o primeiro relacionamento que ele tem com alguém. Então é muito complicado e eles vão levando assim aos dias, o Amir cada vez se sentindo mais mal por esconder isso da família dele, porque eles são uma família unida, mas o Amir ele sempre se sentiu dividido por dentro, entre a parte ariana dele, que é aquela cultura forte, e a parte gay. Então ele sempre achou que os pais deles não fossem aceitar ele como ele era, ele nunca teve coragem de ter essa conversa. Só que dois meninos na escola descobrem que o Amir é gay, descobrem o relacionamento dele com o Jackson e começam a chantageá-lo. Então o que acontece? O Amir, ele escreve páginas no Wikipedia e ele faz isso sem cobrar dinheiro. Mas algumas pessoas já tentaram pagar ele e ele acabou inventando uma mentira ali na escola, dizendo que ele recebia para editar essas páginas, para não se sentir muito idiota de editar de graça as páginas no Wikipedia. Então, esses dois guri chantageiam o Amir por dinheiro, falam pra ele, olha, se tu não nos der dinheiro, nós vamos mostrar as fotos de tu beijando o Jackson pra tua família. Então, muito complicado, o Amir fica meio indeciso no que fazer, se ele conta de vez, se ele não conta, e ele decide então conseguir o dinheiro, ele vai lá, edita páginas por dinheiro e dá pra eles. Só que um tempo depois, umas semanas depois, eles voltam com a mesma chantagem e pedem o dobro de dinheiro. E eles falam assim, ó, se até o dia da formatura você não me deu dinheiro, nós vamos contar pros seus pais. Então, é aí que começa a história, é aí que vai o Amir pra Roma, porque já diz no sinopse, gente, que ele vai pra Roma, e é por isso que ele vai pra Roma, ele tenta fugir dessa situação da vida dele. O livro, gente, ele se passa em duas partes, assim. Ela é contada pela visão do Amir, dos acontecimentos, mas também se passa numa sala de interrogatório. A gente descobre logo no início do livro que eles estão numa sala de interrogatório, que eles foram presos ali no avião por causa de uma discussão e tá cada um numa sala de interrogatório sendo interrogado por um policial. E a gente então vê o Amir contando toda a história dele cronologicamente, desde o momento que ele foge de casa até o momento ali do interrogatório, e a gente vê também todo mundo falando no interrogatório. Então a gente vê o Amir falando no interrogatório, o pai dele falando, a mãe dele falando, e a Soraya, que tem todo o meu amor, falando também. E a gente consegue perceber ali toda a visão da família dele, não só a visão dele, o que é muito legal. Mas a vida do Amir em Roma, então, ele vai parar em Roma, meio que sem querer ele vai parar em Roma ali depois que ele come um gelato no aeroporto. Que é toda a questão da parte sensorial da caixinha do Turista Literário, que eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do unboxing pra vocês entenderem um pouco mais. Mas no geral, gente, o Amir vai parar em Roma, ele conhece amigos fantásticos, ele começa a se divertir, ele começa a tentar se aceitar. Mas ao mesmo tempo ele começa a excluir a família dele, ele para de responder eles, ele para de... E quando ele tenta falar com eles, gera uma confusão enorme. E nesse meio tempo ali a gente vê a Soraya, que é a irmã dele, muito triste, muito pra baixo, tentando descobrir por que o irmão dela fugiu, os pais dele também muito pra baixo. Mas eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, essa é o que eu consigo dizer assim, sem dar muito spoiler, mas o livro é muito intrigante. Logo no início já fica curioso pra saber por que diabos que eles foram detidos no avião, como é que eles foram parar ali, né?
Então é muito legal, eu gostei muito do livro, ele me surpreendeu muito, porque eu achei que talvez fosse uma coisa bem mais pesada, sabe? Porque pela visão do Amir, os pais dele jamais iriam aceitar ele. Então eu pensei, bom, sei lá, o guri foi expulso de casa, né? Alguma coisa assim. Mas não é em relação a isso, é em relação à aceitação. Acho que a principal palavra pra definir esse livro é aceitação, autoaceitação e aceitação dos familiares do Amir quanto à orientação sexual dele. E é bem legal de ver, eu gostei bastante. Ele faz amigos fantásticos, a minha nota pro livro foi 9 de 10. A minha nota pro livro foi 9 de 10 porque eu achei que faltou alguns encerramentos e algumas coisas da história eu acho que elas podiam ter se estendido ao longo dos capítulos, em vez de tipo, focar num capítulo só. Outra coisa é que os capítulos são um pouquinho mais longos. Eu gosto de parar sempre, gente, quando acaba o capítulo ou quando tem uma interrupção. E já o livro do Amir, assim, ele tem capítulos mais longos. Então, tipo, geralmente quando tu para pra ler, tu tem que... Eu acabo lendo o capítulo todo. Então isso me incomodou um pouquinho no início, mas depois que eu viciei no livro, parei de ligar um pouco nessa situação. E logo no início eu já me viciei no livro, então não tem problema, mas eu quis comentar aqui pra vocês, porque eu sei que às vezes é uma coisa que as pessoas se importam bastante. Falando agora, gente, sobre mais especificamente parte dos livros, eu não quis falar isso na parte sem spoilers, pra não entregar nada também, mas a coisa que eu mais amei nesse livro é ver como cada pessoa na família do Amir teve um papel no quesito aceitação. O Amir, na sua autoaceitação, em ter que ver outras pessoas, vendo como é que elas vivem a vida delas, vendo um amigo, um menino que é iraniano, fazendo as pazes consigo mesmo, com sua cultura e vendo que é possível sim ele ser uma só, que ele não precisa ser dividido. A gente vê a Soraya maravilhosa, ela de longe minha personagem preferida, ela foi incrível, maravilhosa, maravilhosa. Ela é todo o apoio do Amir e eu fiquei chateada que ele não sentiu a vontade de conversar com ela, porque claramente eles tinham uma relação muito boa e claramente ela iria apoiar ele. Os pais dele, a família dele não faziam nem ideia, porque o Amir se esforçava muito pra esconder isso deles. Então foi um choque inicial pra eles sim. E, gente, é muito legal ver cada um representando o papel. A mãe do Amir, ela estava extremamente preocupada, pensando o quanto a vida dele seria difícil, o quanto ele teria muito mais obstáculos na vida dessa forma, mas ela não estava renegando o filho, ela estava aceitando o filho, só ela estava preocupada com tudo que ele ia ter que enfrentar, porque a gente sabe que o mundo não é um lugar maravilhoso, o mundo é um lugar preconceituoso, e eles já sentiam na pele tudo isso por serem muçulmanos. Então ela ficava pensando que isso ia ser dobramente difícil pro Amir. E o pai do Amir é aquela grande conflito interno, porque ele tinha expectativas para a vida do filho, ele sonhou a vida do filho de uma maneira, com mulher, filhos, e quando ele percebeu que essa não ia ser a vida que o filho dele ia ter, ele entrou em conflito interno. Ele não parou de amar o filho dele, como ele disse pro policial. Mas é aquela questão de conflito interno, gente, que a gente vê em vários livros, em vários filmes. Eu não posso falar por experiência própria, porque não é meu lugar de fala. Mas a gente vê que muitos pais sentem esse bloqueio do tipo, expectativa que eu tinha pra vida do meu filho e é a vida que ele quer ter, a vida que ele vai ter. Então, eu gostei muito de cada personagem da família, ele teve uma perspectiva diferente, mostrou todos os âmbitos, assim, eu achei maravilhoso. E fiquei triste, assim, por tudo isso tem que acontecer para eles poderem se unirem dessa forma, para eles perceberem o amor que eles têm entre família. Mas eu gostei bastante, as partes interrogatórias são as minhas preferidas, porque a gente não vê só a visão do Amir, a gente vê o sentimento de todos. E o Amir tá ali, de fato, falando todos os sentimentos dele, então eu achei maravilhoso o interrogatório, pra mim é a melhor parte do livro, eu gostei muito, 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 muito. Outra coisa maravilhosa do livro, gente, são as referências. O livro já começa ali com uma referência a Harry Potter, que eu achei super legal, do Chapéu Seletor. E ele faz muitas referências a divas do pop, faz referência a Meninas Malvadas e faz referência a Hannah Montana, que eu amei, amei, amei muito. Logo no início do livro, não, no início não, do início pro meio do livro faz referência a Hannah Montana. Eu amei, maravilhoso, achei sensacional. Eu acho que a Miley, se lesse esse livro, ia adorar, porque eles fazem uma referência a Hannah Montana e as drag queens. Eu achei incrível. Todas as referências do livro são muito boas, tem muitas referências muito legais. Referência a Beatles, referência a Taylor Swift, referências a Cher, a ícones pop mais antigas, porque o Amir se envolve com amigos mais velhos também. Então eu achei tudo isso sensacional, tá? Nota 10, nota 1000 para as referências do livro. Em relação, gente, aos pontos negativos, eu tenho poucos, mas eu achei que eu não quis dar 10 pro livro, porque eu tô um pouquinho mais criteriosa em relação a isso. A questão do Amir se envolver com o Giovanni, eu achei muito de supetão, porque o Amir sente interesse em algum dos meninos ao longo do livro, mas o Giovanni não aparentemente parece ser um deles, então achei aquele capítulo muito de supetão, assim, eu acho que podia ter sido um pouquinho mais expandido. Não é que eu não gostei da história, achei que ficou bom, assim, deu um bom conflito, mas ele podia ter sido mais expandido. O que eu não gostei foi a atitude do Jahan em relação a isso,
porque ele foi muito não amigo. Ainda bem que ele pediu desculpas no fim, que eles acertaram no fim, mas eu não gostei muito dessa parte, assim. O Valério também, eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais explorado, assim, o romance deles, mas gostei do encontro deles no restaurante, quando o Amir tava comendo com a família dele. Achei tudo isso muito bom, tá, gente? Meu outro ponto negativo é os encerramentos. Eu falo aqui direto sobre epílogos, mas epílogos pra mim são muito importantes. Eu ia amar saber se o Amir passou em alguma universidade ou não. Se uma pontinha que ficou solta, que eles podiam ter inserido no meio do livro, mas não foi inserido, mas que podia ter sido falado depois, porque eu queria muito saber se ele entrou em alguma universidade ou não. Eu gostaria muito de ver um encontro do Amir e do Jahan nos Estados Unidos, é uma coisa que eu gostaria também. E eu gostaria muito de ver o Jake se ferrando. Nem que fosse a mãe do Amir ir lá e dar uma sova nele, entendeu? Então, adorei que a Soraya mandou ele, entendeu? Adorei mesmo. Soraya é maravilhosa, minha personagem preferida. Por isso que eu dei 9, gente. Não é alguma coisa do tipo, ai, não gostei. Não, eu dei 9 porque tem que... pequenas coisinhas ali que fazem o livro não ser perfeito. Mas o livro é muito, muito bom. Eu achei ele super envolvente. Depois de certo ponto, ele começa a ficar viciante. E é viciante por causa da curiosidade que eu tive. Eu fiquei muito curiosa pra saber, meu Deus, mas o que aconteceu? Como é que eles foram parar em Roma? Como é que eles estavam no avião? Como é que eles discutiram no avião? Como é que eles foram parar na sala de interrogatório? E a gente vê claramente a mãe deles, a mãe da Soraya e do Amir, falando direto sobre o preconceito que o policial tá tendo com eles. Porque se fosse uma família de brancos, eles não estariam lá. Então é muito legal também ver essa parte, ver que ela não quer que o Amir sofra duplamente, porque ele já sofreu muito em relação a isso. E eu gostei de uma coisa, gente, deixou claro que no avião, os pais do Amir não estavam não gostando da situação porque o Amir queria falar sobre se ele é gay. Eles não estavam gostando da situação porque eles sabem o que acontece nesse tipo de situação, porque o pai do Amir já passou por esse tipo de situação. Então eu achei super legal e aquela mulher se metendo no meio do nada. Pode ser que a decisão dela era boa, mas enfim, gostei muito, eu gostei muito de toda a família, gente. Eu acho que o Amir vai ser difícil pra ele, né, entender esse tempo que os pais deles precisam, mas eu acho que ele precisa entender o quanto os pais dele amam ele. Não é o meu, como eu disse, não é o meu lugar de fala, mas eu gostei muito do livro, eu achei que deu âmbitos muito legal, desenvolveu muitos sentimentos familiares ali, muito importante. E a questão da autoaceitação do Amir foi sensacional, eu achei incrível, todas as cenas dele em Roma são incríveis, ele na Capela Sistina é maravilhoso, eu amei, eu ri, eu chorei com esse livro, ele é muito emocionante, então eu recomendo ele sim, gente, se vocês têm interesse em ler, vocês leem, ele entrou assim, num nível de literatura pra mim muito bom, gostei muito desse autor, fiquei um pouco assim chocada, esse foi o primeiro livro dele, e ele se inseriu na história, não sei se todo mundo lê os agradecimentos ou lê a página em que fala sobre ele, mas ele escrevia páginas para a Wikipédia e ele foi passar um verão em Roma, então muito do Amir tem muito do autor também, e eu achei isso muito legal. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, mandar esse vídeo para seus amigos, me seguir nas redes sociais. Se vocês quiserem comprar o livro, vou deixar aqui embaixo o meu link da Amazon para vocês aproveitarem. E, claro, dá um like nesse vídeo. Beijos, até o próximo!